Hoje nos reunimos num culto muito especial, o culto da primavera. Essa estação que nos lembra da beleza e da renovação da vida que vem de Deus. É quando a natureza parece cantar um hino silencioso, com flores que desabrocham, cores que se espalham e perfumes que enchem o ar. Tudo isso nos lembra e nos fala do cuidado constante do Senhor, que não apenas criou o mundo, mas o sustenta a cada dia com a sua bondade. E é nesse clima de celebração e de oração que nós continuamos então a nossa exposição da oração do Pai Nosso, em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até agora, nós temos aprendido com Jesus a orar voltados para Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. São petições grandiosas que elevam a nossa mente, o nosso coração para a glória de Deus. Mas a partir do versículo 11, meus irmãos, nós entramos na segunda metade dessa oração que Jesus nos ensinou. E agora, Jesus ensina os seus discípulos a apresentarem as suas necessidades a Deus. Se antes nós oramos pelas coisas do alto, agora nós oramos pelas coisas da terra, digamos assim. E aqui, desde já, nós encontramos algo surpreendente para nós. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário, vai registrar que em apenas 3 petições, Jesus resume todas as nossas necessidades. As nossas necessidades materiais, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas necessidades sociais, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E as nossas necessidades espirituais, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas talvez a coisa mais interessante entre essas 3 petições é a ordem delas. A ordem que Jesus escolheu para elas. Seria muito natural, meus queridos, depois que Jesus falasse sobre o nome, o reino e a vontade de Deus, que viessem então mais coisas, digamos assim, espirituais. Ora, Senhor, agora então perdoa-nos, agora então livra-nos do tentador. Mas não, Jesus nos ensina primeiro a orar pelo pão, pelas nossas necessidades, pelo alimento de cada dia, pelo cuidado básico com o nosso corpo. E isso já nos ensina algo muito profundo. O Deus eterno, Criador do universo, para quem as nações são como o pó na balança, como diria o profeta Isaías, Ele se importa com os detalhes da nossa vida. O Senhor que governa o céu e a terra é o mesmo que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, o mesmo que alimenta os passarinhos e que veste as flores do campo. Ele se importa com a nossa fome, com o nosso cansaço, com as nossas necessidades diárias. E é por isso que nesse culto da primavera, em que nós celebramos a bondade de Deus que faz brotar a vida na terra, nós vamos meditar justamente nessa petição simples e profunda. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pai nosso, pão nosso. Vamos ver cada parte dessa petição então. Em primeiro lugar, o pão nosso, a provisão material de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar o pão nosso, Ele começa reconhecendo algo que pode até muitas vezes nos parecer um pouco óbvio. Nós somos seres
que precisam do sustento físico, material, para sobrevivermos. Não somos anjos, não somos espíritos desencarnados, somos corpo e alma, criados por Deus. E por isso, a primeira dessas petições que dizem respeito a nós, fala daquilo que sustenta a nossa existência nesse mundo, o alimento. Mas esse pão vai além do pão literal. Como lembra Martinho Lutero, no pão estão incluídas todas as necessidades materiais da vida. O bom tempo para as colheitas, um governo justo, vizinhos pacíficos para nós, saúde, trabalho, moradia, tudo o que garante a sobrevivência e a dignidade da vida humana. John Stott, inclusive, amplia um pouco esse entendimento. Ele escreve assim no seu comentário: quando pedimos pelo pão, não pedimos luxo, mas aquilo que é necessário para a preservação da vida. Não pedimos coisas supérfluas, mas o essencial. Não pedimos banquetes, mas o sustento. Não pedimos riqueza, mas aquilo que nos permite viver para a glória de Deus e em serviço ao próximo. Então, meus irmãos, nessa simples expressão, pão nosso, nós temos duas grandes verdades. A primeira é que Deus é quem provê. Ele é a fonte de todas as coisas, desde o alimento da nossa mesa, até a estabilidade social que permite que esse pão chegue até nós. E a segunda, que nós devemos pedir o necessário e não o supérfluo. E notem, Jesus nos ensina a pedir pelo pão nosso, não o meu pão. Isso nos lembra que a provisão de Deus é algo comunitário, não é apenas individual. Orar pelo pão é também abrir os olhos para as pessoas que estão ao nosso redor e pedir que o pão delas também chegue à mesa delas. É pedir que ninguém ao nosso redor passe fome. Pedir que Deus nos sustente, mas também que nos faça instrumento de sustento para o próximo. Em segundo lugar, nós temos a expressão de cada dia, que é um detalhe muito precioso na oração do Pai Nosso. Isso porque, em grego, em toda a Bíblia, essa expressão só aparece aqui e no texto correlato em Lucas capítulo 11. E exatamente por ser uma palavra muito rara, inclusive fora da Bíblia, ela aparece muito poucas vezes nos escritos extra-bíblicos, nos escritos em grego. Por causa disso, desde cedo, a igreja buscou entender o que Jesus queria dizer com essa expressão. Alguns cristãos, lá nos primeiros séculos, ouviram aqui uma espécie de eco do pão da ceia do Senhor. Para eles, pedir o pão de cada dia era também pedir o alimento espiritual que nós recebemos no corpo e sangue de Cristo, o sustento que nos une a Ele e fortalece a nossa fé. E de fato, essa é uma leitura possível, muito preciosa de fato, que nos faz lembrar que nem só de pão viverá o homem. Nós não vivemos só do alimento espiritual, mas precisamos de Cristo todos os dias como o verdadeiro pão que desceu do céu. Outros teólogos ao longo da história enxergaram uma dimensão escatológica, isso é, eles olharam para o futuro. O pão de cada dia seria o pão do mundo vindouro, o banquete eterno prometido por Deus. Então, ao orar por isso, Jesus estaria orando não somente por aquilo que sustenta a nossa vida agora, mas por uma antecipação da plenitude do reino que virá. É como se ele estivesse ensinando assim: Senhor, assim como no futuro não haverá falta de alimento, quando estivermos na tua presença plenamente, provê, Senhor, o nosso pão de cada dia. Mas a interpretação mais natural, meus irmãos, é a de que Jesus fala que no pão, no seu sentido mais simples, mais literal, como símbolo do sustento material de cada dia.
Ele nos ensina a pedir a Deus aquilo que é necessário para viver no presente, sem excesso, sem supérfluo, mas o bastante para atravessarmos o hoje. E isso vai se conectar, obviamente, com o restante aqui dos ensinos de Jesus após a oração de Pai Nosso, do Pai Nosso, no capítulo 6. Quando Jesus nos lembra que nós não devemos andar ansiosos pelo que nós comeremos ou vestiremos amanhã, porque Deus, o nosso Pai Celeste, sabe o que nós precisamos e Ele vai nos prover isso. Aqui há algo belíssimo que nós precisamos notar, meus queridos. Jesus nos ensina não a pedir o pão do ano, nem o pão do mês, mas o nosso pão de cada dia. Ele nos convida a vivermos como Israel no deserto, recebendo do maná dia após dia, aprendendo a depender da fidelidade do Senhor a cada manhã e experimentando essa fidelidade, experimentando a sua misericórdia renovada sobre nós a cada dia. Esse é um chamado à confiança simples e constante. Assim como os ipês embelezam São Paulo, não florescem todos de uma vez, mas vão pouco a pouco anunciando a chegada da primavera. Primeiro o roxo, depois o amarelo, alguns dias depois o rosa, por fim o branco. Também a provisão de Deus se renova sobre nós, renova sobre a nossa vida em etapas, no tempo certo, de maneira constante, de maneira diária. Ele não despeja tudo de uma só vez, mas nos dá hoje o que nós precisamos para hoje. E amanhã novamente. Cada dia, como nós já falamos e oramos aqui, é uma nova cor que Ele acrescenta à nossa existência. Um sinal de que nós não estamos sozinhos, mas somos cuidados por um Pai Celeste que nos conhece e que nos ama. Em terceiro lugar, nós temos o verbo dessa petição. O pão nosso de cada dia, dá-nos. Essa expressão carrega consigo uma grande verdade. Tudo o que nós temos, tudo o que somos e tudo o que precisamos vem de Deus. John MacArthur coloca isso de uma forma simples e clara. Ele escreve assim: nossa vida, nossa respiração, nossas posses, nossos talentos, nossas oportunidades, tudo provém dos recursos que Deus colocou à disposição da humanidade. É Ele quem faz chover para que as plantações cresçam, quem muda as estações. Toda a nossa provisão, cada necessidade da vida física vem de Deus. Ele é a fonte de tudo. Cada dia que amanhece, cada refeição à mesa, cada oportunidade de usar os dons que Ele nos deu, tudo é presente de Deus, cuidado pessoal do Pai que está nos céus. Quando nós pedimos então, dá-nos, nós estamos reconhecendo que nós não podemos viver sozinhos, que nós não podemos nos sustentar com as nossas próprias forças e que nós precisamos e podemos confiar plenamente na providência de Deus. Ele cuida de nós todos os dias, atento a cada detalhe, fiel em cada pequena necessidade que nós temos. O Deus que governa o universo, mantém as estações e faz as chuvas caírem no tempo certo, também se inclina para cuidar dos seus filhos hoje. E por fim, nós temos o advérbio de tempo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus nos coloca diante do momento presente. É nesse dia, nesse instante que nós pedimos que Deus nos dê o pão de cada dia. E isso nos lembra mais uma vez que nós devemos depender de Deus um dia de cada vez. Aceitar a provisão do Senhor para hoje, sem nos preocupar com o amanhã, é um testemunho silencioso da nossa confiança, do nosso contentamento na sua bondade, na sua fidelidade.
É aprender a confiar em Deus no presente, deixando o futuro em suas mãos. Que difícil, não é mesmo? Quantas vezes nós pedimos pelo amanhã que nos preocupa tanto? E vejam, o próprio Jesus vai reforçar essa verdade no final do capítulo 6, quando ele diz: portanto, não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Se Deus cuida de nós hoje, certamente, meus irmãos, certamente Ele continuará cuidando de nós todos os dias de nossa vida. Então, pedir o pão hoje é um ato consciência de dependência, de gratidão e de confiança no nosso Pai que nos sustenta diariamente. A partir então dessa análise rápida das expressões da quarta petição do Pai Nosso, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. O que é que esse texto nos ensina então de forma prática? A primeira lição que Jesus nos dá aqui é sobre moderação. Quando nós pedimos o pão de cada dia, nós não estamos pedindo luxos ou extravagâncias para a gente, mas apenas aquilo que é necessário para a vida. Quando eu era criança, eu gostava muito do desenho da Disney chamado Mowgli, o Menino Lobo. E um dos personagens favoritos desse filme, da maioria das pessoas, é o Balu, o urso que acompanha Mowgli durante uma parte do caminho e que ensina para ele, quando Mowgli, na primeira vez que Mowgli encontra com ele, com Balu, ele está lá relaxado, deitado, coçando as costas na árvore e começa então a ensinar ao menino que ele não precisava se preocupar com nada, além do que era o essencial para viver na selva. Um dia de cada vez, satisfeito com o que a natureza lhe provia. Daí ele cantava a música, você lembra? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Muito bem, estão sabendo, hein? Pedir o pão de cada dia, meus irmãos, é um chamado para nós aprendermos a viver com o suficiente, a valorizar o que realmente sustenta a nossa existência e nos permite cumprir a nossa missão neste mundo. Nesse sentido, o pão nosso de cada dia é a maneira como Jesus mesmo nos ensina aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9. Lá diz assim: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Viram só? Pedir somente o necessário nos protege tanto da pobreza quanto da tentação da ganância. Em segundo lugar, essa petição nos convida a depositar a nossa confiança plena em Deus, esse Pai Celeste que cuida de nós. Nós não precisamos nos inquietar com o futuro ou nos desesperar diante das dificuldades materiais. Cada pedido pelo pão de hoje é uma declaração de fé. Nós confiamos no Pai que governa o universo e está atento às nossas necessidades. E nada escapa ao seu olhar. Confiar no cuidado divino nos liberta então dessas inquietações, nos liberta da ansiedade e nos ensina a descansar na fidelidade do Senhor. Terceira aplicação, pedir o pão nosso de cada dia, nos lembra que todos nós dependemos de Deus. Não apenas aqueles que são mais pobres, mais necessitados. Mesmo os mais ricos, para possuírem alguma coisa, para consumir, para usufruir do alimento, dependem da terra, da água, do clima, da saúde, de toda a ordem criada.
Cada refeição que nós comemos, que chega à nossa mesa, é resultado de uma infinidade de fatores, e todos eles, em última análise, estão sob o domínio de Deus. A nossa sobrevivência, o nosso sustento, é fruto de uma providência de um Deus soberano que governa cada detalhe da criação. Em quarto lugar, como nós já dissemos, ao pedirmos, dá-nos, nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Nada nos pertence por mérito próprio. Todas as bênçãos são fruto da sua graça. Ter consciência disso nos leva a uma postura de humildade. Principalmente quando nós lembramos que por causa do pecado, nós perdemos tudo que nós poderíamos ter conquistado pelos nossos méritos. Pedir pelo pão nesse sentido é admitir a nossa fragilidade. É admitir que nós dependemos totalmente do Senhor e ao mesmo tempo reconhecer a sua bondade em nos sustentar. Um quinto ensino que Jesus nos traz aqui é que pedir que Deus nos dê o pão não nos exime da responsabilidade de trabalhar. Pelo contrário, inclui a energia, a capacidade, as oportunidades necessárias para ganharmos o nosso sustento, para alcançarmos o que precisamos. Deus supre, meus irmãos, disso nós não temos dúvida. Mas Deus supre através de meios. Cada força física, cada talento, cada habilidade que nos permite produzir e viver, é um presente que Ele nos dá. Então, essa expressão, essa petição nos lembra de que confiar em Deus não é passividade, não é esperar que esse pão vai cair do céu, mas é dependermos ativamente dEle, é trabalharmos conscientes de que a nossa capacidade e os frutos do nosso esforço vêm das mãos do Pai Celeste. E finalmente, Jesus nos ensina também a pensarmos além de nós mesmos. Nós não oramos, o meu pão de cada dia dá-me hoje. Ele diz, o pão nosso, dá-nos hoje. Esse é um detalhe que parece até pequeno, mas que revela que as nossas necessidades individuais estão ligadas a uma comunidade, sobretudo a comunidade dos crentes. Todos os irmãos no mundo inteiro formam uma família. Jesus nos lembra que pedir, ou melhor, Ele nos lembra de pedir pelo bem de todos, não apenas pelo nosso bem próprio, não apenas pelo nosso próprio sustento. Esse é um convite à generosidade, à solidariedade, reconhecendo que a provisão de Deus não é para ficar somente conosco. A provisão de Deus é para ser compartilhada. A nossa fé se expressa no cuidado para com o próximo. Assim, meus irmãos, ao pedirmos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós somos lembrados de uma verdade simples, mas transformadora. Deus cuida de nós todos os dias. Mas Jesus não nos deixa apenas contemplar essa verdade. Ele nos desafia também a vivermos à luz dela. Pedir o pão de cada dia é um convite a confiar mais, a depender mais, a nos aproximarmos mais desse Pai Celeste que conhece as nossas necessidades e que cuida de nós. Hoje, neste momento, Deus nos desafia. Em que áreas da sua vida você ainda tenta se sustentar sozinho? Onde é que você tem se preocupado demais com o amanhã
esquecendo de confiar no pão de hoje. Talvez seja tempo, meu irmão, minha irmã, de deixar a ansiedade de lado e de descansar na fidelidade de Deus. Talvez seja tempo de, em fervente oração, colocar as suas necessidades, as suas ansiedades, as suas preocupações no altar do Senhor. Talvez seja tempo de abrir o coração para compartilhar o que Ele lhe dá com aqueles que caminham ao seu lado. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que essa oração simples e profunda nos transforme. Que possamos aprender a viver um dia de cada vez, confiando plenamente naquele que é nosso Pai Celeste, que cuida, que provê e que ama. E ao confiarmos nele hoje, possamos experimentar a paz que excede todo entendimento, a alegria que brota de corações que sabem, que entendem, que confiam que cada necessidade, cada cuidado, cada pão está nas mãos do Deus que nunca nos abandona. Confie no Pai que provê. Viva um dia de cada vez e veja a fidelidade de Deus transformar cada momento da sua vida. Que Deus te abençoe.